Esse vídeo pode melhorar sua relação com a bebida alcoólica. Eu vou te mostrar que isso é muito mais perigoso do que você imagina. E sem hipocrisia nenhuma. Eu sou nutricionista, tenho 26 anos e eu também bebo. Eu gosto de samba, gosto de futebol, gosto de bar, gosto de cerveja. Porém, com o conhecimento que eu obtive e com a experiência prática, eu resolvi mudar a forma que eu consumo e isso me trouxe muitos resultados positivos. Então, se você quer evoluir o seu físico, o lado comportamental e a sua saúde, fica até o final desse vídeo. Então vamos começar aqui falando sobre os malefícios do álcool no seu físico, mais na parte estética. O que acontece? Cada grama de bebida alcoólica tem em torno de 7 quilocalorias. Quando a gente compara isso com carboidratos ou proteínas que têm 4 quilocalorias por grama, é um nutriente muito calórico. Isso pode fazer com que você ganhe peso. Além disso, a gente também tem repercussões diretamente metabólicas. Quando você consome bebida alcoólica, a síntese de proteínas é menor, ou seja, isso pode prejudicar a sua hipertrofia. Claro que aqui a gente está falando de forma aguda. Porém, mesmo falando de forma aguda, o álcool tem facilidade para ser armazenado no tecido adiposo. Então, quando você junta todos esses fatores, mesmo de forma aguda, isso pode prejudicar muito a parte estética. Ou seja, independente do seu objetivo, se você busca emagrecimento, hipertrofia, você vai ter prejuízos ao consumir. Então, aquela história de que, eu só bebo no final de semana, eu só bebo 2 dias na semana, esses 2 dias às vezes viram 3. Então, assim, se você treina e faz a dieta certinho, mas bebe no final de semana, você deveria rever esse consumo, caso você queira ter um resultado um pouco mais rápido. E o que falar do dia seguinte da bebedeira? Todo mundo já passou por aquela ressaca horrível, então no dia seguinte, dificilmente você vai conseguir sair da sua cama e treinar. E por mais que você vá treinar, o seu desempenho com certeza não será o mesmo. A sua tolerância ao esforço fica muito menor. E isso também entra na parte da dieta. Você está menos propenso ali a seguir o seu plano alimentar da forma correta, você fica muito mais suscetível às pistas alimentares, ou seja, você pode ter ali a refeição bonitinha do seu almoço, porém você vai ficar tentado a pedir um iFood, a pegar uma sobremesa muito maior do que você gostaria. É basicamente aquela sensação de que você está de saco cheio de tudo, você não consegue fazer nada que é um pouco mais custoso, porque realmente você está de ressaca e isso mexe muito com a gente. O álcool também acaba com o seu autocontrole. Isso acontece porque ele tem um efeito direto na nossa área do cérebro em que é responsável pela tomada de decisão mais consciente, entre aspas, pelo nosso freio, que é o córtex pré-frontal. Ou seja, quando você consome bebida alcoólica, essa região fica um pouco menos ativada, por assim dizer, fica mais fácil para entender. Então, assim, toda a trava que você teria, todo bom senso vai de ralo, cara. Você pode perceber que pessoas bêbadas costumam fazer merda. E quanto mais a pessoa bebe, mais merda ela tá propensa a fazer. Então, se você não passou por isso, você conhece alguém que passou por isso. Aquela pessoa que faz o que não devia, que atravessa a rua na hora errada, aquela pessoa que fala uma besteira absurda, sendo que não deveria ser falado. Então, tudo isso são coisas que quando você tá com o seu córtex pré-frontal funcionando direitinho, você não vai fazer, porque ele te dá aquela trava. Porém, se você tá bêbado, a chance de você fazer é muito maior. E ainda tem chance também de você acabar assumindo comportamentos de risco. A gente vê pessoas que dirigem alcoolizadas, pessoas que se envolvem em brigas, pessoas que brigam com seu parceiro, com sua parceira, enfim. Tem diversas possibilidades e várias repercussões muito negativas a nível comportamental. E quando a gente pensa nos adolescentes, isso costuma ser muito pior. Se você começou a beber antes dos 18 anos, muito provavelmente você teve um porre fudido de ruim. Então, o que acontece? Você tava lá, conheceu a bebida, aí você não sabia como fazer, acabou bebendo demais. E, cara, adolescente, o cérebro adolescente, por melhor dizer, ele não tá 100% maduro a nível do córtex pré-frontal. Ou seja, os adolescentes, sem a bebida alcoólica, já são naturalmente mais impulsivos, não pensam tanto antes de agir. E quando você joga o álcool nessa mistura, a tendência é que os efeitos sejam bem piores. Então é por isso que, assim, lugares como os Estados Unidos, é muito difícil um jovem comprar bebida. Aqui existe a lei, porém não é muito seguida, de que álcool só pode ser comprado a partir dos 18 anos. Então tudo isso tem um motivo bem claro. E quando a gente pensa nesses prejuízos a nível comportamental e a nível cognitivo, a gente também pode extrapolar isso para os adultos. Não é porque você passou dos 18 anos que o álcool não vai trazer prejuízos. Então, o aprendizado, formação de memórias, flexibilidade cognitiva, tudo isso é muito prejudicado quando você consome álcool de forma crônica. E aqui é sempre dose dependente. O álcool não tem dose segura. Ou seja, quanto menos você consome, menos prejuízos você vai ter. Agora, quanto mais você consome e quanto mais frequente é o consumo, aí você vai ter ainda mais prejuízo. E é por essas e outras que as pessoas reclamam: é tão difícil estudar, é tão difícil ter motivação para ir trabalhar, para fazer as coisas chatas da vida adulta. Cara, deve ser porque você talvez esteja exagerando no álcool, não esteja dormindo bem. Então faz o experimento, tira aí o álcool um mês da sua vida e vê qual mudança você vai ter, quais benefícios você vai ter, o que você vai perder também. Anota isso aí, é um teste bem válido. Também rola aquela ilusão de que o final de semana é uma hora de descanso, um momento para relaxar, aí você vai lá e sempre sai para beber.
vez ou outra acaba exagerando, isso também acontecia muito comigo. Porém, eu fui percebendo que, cara, nem sempre você está descansando ao sair, ao confraternizar. Eu não tô falando que é errado fazer isso, mas que você deve selecionar melhor e que você deve dosar o álcool também. Porque a partir do momento que você sai para encontrar seus amigos, com a família, para ter um momento ali de prazer e diversão e acaba exagerando no álcool, você vai dormir muito mal. No dia seguinte, você não vai conseguir fazer suas coisas direito também. Então, assim, o que era para ser um descanso, um tempo de qualidade, se transforma em, às vezes, um dia inteiro que você tá na merda por ter exagerado. Então, por mais que você deite e apague na cama, durma por 8, 10 horas às vezes, o sono não é o mesmo, a qualidade não será a mesma. E antes de continuar com os malefícios do álcool, eu queria lembrar vocês que aqui na descrição tem links úteis, ou seja, tem o link para você acompanhar minha rotina no Instagram e acompanhar tudo isso que eu tô falando aqui um pouco mais de perto, ter um pouco mais de contato comigo. Tem também o link da Wise, com o meu cupom de desconto para você comprar suplementos de qualidade. E caso você precise de um acompanhamento nutricional personalizado e próximo de você, não importa o lugar do mundo que você esteja, o link tá aqui também para você falar diretamente comigo e a gente trocar uma ideia para resolver o seu problema. Voltando a falar do álcool, a gente não pode esquecer dos prejuízos no fígado. O fígado é o mais sobrecarregado quando a gente está bebendo. Então, assim, ele vai metabolizar essa substância que é tóxica pra gente. Ou seja, ele cria uma tolerância com o tempo. É por isso que você deve ter percebido que ao longo da sua vida, na primeira vez que você bebeu, você ficou alterado com 1, 2 copos. Depois de algumas vezes, você precisou de 6, 7, 8 copos para ficar alterado. Isso é porque o fígado desenvolve certa tolerância. Porém, essa tolerância não é nada positiva pra gente, porque é sinal que você está bebendo mais e sinal que você está se expondo mais aos riscos associados ao consumo de álcool. Estudos bem robustos mostram forte associação entre maior consumo de bebida alcoólica e maior risco para esteatose hepática, câncer de fígado e até morte. Esse risco é muito maior quando tem o consumo de bebida alcoólica e a pessoa tem sobrepeso ou obesidade. Inclusive, alguns estudos antigamente mostravam certa associação entre o consumo moderado de álcool e uma proteção para doenças no fígado. Porém, essa associação não era muito clara, era uma coisa muito nebulosa ainda, e a literatura mais recente afirma pra gente que o álcool não traz dose segura em nenhuma hipótese. Ou seja, se a gente for considerar ali, conforme faziam antigamente, possíveis benefícios de efeito protetivo e tudo mais, não vale a pena comparado aos malefícios que são bem estabelecidos e que têm dados robustos. Então não tem essa ideia de que uma tacinha de vinho por dia vai valer a pena. Então muita gente vai chegar: ai meu Deus, não posso beber, não posso me divertir, não posso sair. cara, não é que você não possa. A parada é que você deve saber os possíveis riscos, os possíveis malefícios. A ideia não é aqui fazer juízo de valor com quem bebe, com quem não bebe, enfim, até porque eu bebo também. O lance é mostrar para vocês os riscos e como mitigar esses riscos. Então, basicamente é isso. Quanto menos, melhor. Se você tem dificuldade em não beber, quando está exposto a esse tipo de ambiente, às situações, evite a exposição, não tem jeito. No primeiro momento, é a única coisa que vai fazer você reduzir o consumo. Eu já fiz muito isso. E assim, agora, depois de evitar a exposição por alguns momentos, fica mais fácil estar nos ambientes em que a bebida está muito presente e não exagerar tanto. Pegar 1, 2 cervejinhas, 1, 2 drinks e parar, beber água, tentar comer bem, tentar voltar mais cedo. Então tudo isso é uma construção. Até porque se você já bebe, muito provavelmente você é adulto. E sendo adulto, você sabe que não dá pra gente fazer só o que a gente quer. A gente tem que fazer o que é o mais benéfico pro longo prazo. A gente tem que tomar as decisões pensando nisso também. Então não é só pensar no agora, só no presente, senão você vai ficar totalmente bêbado ou bêbada todo final de semana, vai fazer besteira, e isso não vai ser bom pra você. Uma das coisas que eu fiz é testar uma cerveja sem álcool, testar um drink, às vezes zero. Tudo isso vai te deixar ali presente no momento, você vai poder degustar uma coisa diferente e não vai ter álcool, já vai te ajudar bastante. Desde que eu comecei a controlar melhor a ingestão de bebida alcoólica, desde que eu comecei a dormir mais cedo de maneira geral, cuidar mais da qualidade de sono, melhorou muito a parte estética, meu sono melhorou demais, o humor durante o dia, disposição para fazer as atividades, para estudar, para trabalhar, e claro, o desempenho esportivo também melhorou muito. Até porque isso coincidiu com a época que eu comecei a correr, meu desempenho na corrida melhorou, meu desempenho na academia melhorou também. E chegamos ao final do vídeo, espero que você tenha entendido a mensagem, espero que você tenha entendido que a ideia não é julgar, e sim informar vocês, para que vocês cada vez mais tenham uma vida bem intencionada, bem de acordo com o que vocês querem no longo prazo. Dá para ser feliz bebendo menos álcool, eu sou a prova disso, consigo fazer tudo do mesmo jeito, as amizades se mantêm, o pessoal pode estranhar no início, mas depois eles vão se acostumar com uma versão sua que bebe um pouco menos e que isso não prejudica ninguém e só traz benefício para você. Agora me conta aqui nos comentários, você tem hábito de beber? Já tentou parar em algum momento? Tamo junto e até o próximo vídeo.